Meus amigos, hoje nós tivemos uma oportunidade incrível que eu tenho um grande colega, um grande amigo, professor lá da Uninter junto comigo, por muitos e muitos anos, que é o professor Marcos Souza. O professor Marcos é um cara muito querido e que está passando uns dias aqui em Portugal e ele também tem um canal no YouTube, depois eu passo para vocês aí o endereço. E a gente falou, não, tem que pegar essa oportunidade, já que nós dois gostamos de produzir. Então, sem ensaio, sem, como é que fala? Sem roteiro, Aham. é o que Deus quiser que vai acontecer a partir de agora, tá certo? Então vamos lá, professor, amigo Marcos, se apresenta aí, vamos começar a nossa conversa. Ok, pois é, então eu e o Henrique tivemos essa experiência muito boa na Uninter, e fizemos uma boa camaradagem, depois uma boa amizade, e agora de novo eu aqui em Portugal, de novo oportunidade aqui de visitá-lo. E a gente sempre conversou sobre diferentes assuntos, a gente sempre se preocupou muito com questões relacionadas à política brasileira, economia brasileira e administração do Estado. E aí é bacana porque temos um currículo diferente, então ele muito voltado para a administração, para questões relacionadas à eficiência. Eu sou da área do direito, né? Então sou mestre e doutor em direito pela PUC do Paraná. E então nós vamos pegando conhecimento um do outro, né? E vamos aí trocando as nossas ideias. E eu já vou aqui adiantando, né? Porque eu sou muito, digamos assim, preocupado com o excesso de intervenção do Estado na economia e na vida privada das pessoas. E eu acho que o Henrique também tem um pouquinho dessa preocupação. Sim. E a gente vem vendo a política brasileira aí se desenvolvendo de um jeito meio bizarro, né? E nós nos preocupamos aí com alguns extremismos e também com esses rótulos que colocam nas pessoas e os rótulos que colocam em nós, né? Sim. Então, né, o fato, por exemplo, eu sou uma pessoa declaradamente de direita, me identifico como sendo de direita desde os 15 anos de idade, eu estou com 54, mas não aceito que me coloquem rótulos, por exemplo, bolsonarista ou qualquer Uhum. coisa do gênero, né? Então eu acho que são coisas diferentes. E uma das coisas, já você disse que pra gente, né, a gente não sabe para onde Sim. vai. Então uma das conversas que nós tivemos esses dias, né, é a questão justamente de se falar, né, tanto no Brasil, quanto na França, quanto nos Estados Unidos, que a sociedade está polarizada, né? Então que a sociedade está dividida em dois grandes blocos antagônicos. Uhum. E eu pessoalmente considero isso totalmente falso. Isso é uma simplificação, Uhum. né? Na verdade, quando fala que tem uma dualidade, é uma maneira de tentar explicar algo sem explicar, né? Sem queimar os neurônios. Que até quando você fala esquerda e direita, você está Uhum. criando aí uma dualidade, mas que não é assim preto e branco, Uhum. né? Tem o Sim. branco que vai até o bege e tem o preto que vai até o cinza claro, Uhum. e a esquerda e direita são bem isso, né? Exatamente, né? Quando a gente fala de direita, existe a direita liberal, existe a direita conservadora, existe uma direita de intervenção do Estado na economia, existe uma direita totalmente contrária ou Uhum. muito contrária à intervenção do Estado na economia. Então, em termos de direita, existem vários aspectos da direita, né? Uhum. E eu estava justamente esses dias assistindo uma palestra de um meu Deus do céu, um politólogo, mas o termo não é. Bom, politólogo é um termo também, é Aham. francês, que é o Jérôme Fourquet. E ele estava falando sobre a França, onde também a imprensa fala muito que a França está dividida, que a França está Uhum. polarizada. E ele falou: não, a França não está polarizada. A França, pelo contrário, ela está arquipelizada. Arquipelizado, olha que interessante. Então ele disse que, na verdade, a França está dividida em várias correntes políticas muito fechadas dentro delas, Uhum. né? Então,
mas que não é absolutamente possível você dividir a França entre uma esquerda e uma direita, né? Essas ilhas lembram aquele conceito das bolhas também, né? Ou seja, são muito fechadas em si mesmo e com a sua crença, e tudo que não bate com aquela crença é inimigo. Pois é, e aí acaba indo. Mas aí essas bolhas vão se aproximando. Então, por exemplo, no caso do Brasil, né, a gente teve a eleição polarizada, né, do Bolsonaro e do Lula, que, na minha opinião, a polarização ela foi mais ou menos no sentido de que, por exemplo, a imprensa nos convenceu disso. Então, uma parte da imprensa diz assim, olha, temos que derrotar o fascista, né? E, consequentemente, todo mundo tem que se ligar no candidato que tem mais chance de ganhar, e esse candidato é o Lula. Então, e aí as pessoas elas acabaram não notando que nós tínhamos vários candidatos. Né? Então havia outras pessoas que a gente poderia votar. Coadjuvante, um papel quase de ajudar as estrelas a brilharem. Né? Então eu dizer assim, eu vou votar no Ciro Gomes. Não, você vai jogar teu voto no lixo. Né? Não, a gente tem que ganhar no primeiro turno. A gente tem que ganhar no primeiro turno, não pode jogar teu voto no lixo, né? E assim foi. E aí acabou que o primeiro turno acabou sendo meio polarizado, mas eu acho que porque as pessoas, uns por serem antipetistas e achavam que tinha que votar no candidato que tinha mais chance de ganhar no Lula, né? Mas se a gente for conversar com as pessoas individualmente, então você tem a pessoa, por exemplo, da direita conservadora evangélica, que está mais preocupado de eu não quero que o Estado se meta na minha vida privada, eu não quero que o Estado se meta na educação dos meus filhos. Em questões que possam vir a ferir a minha crença, né? Sim. Aí já tem outras pessoas que, não, eu simpatizei muito com o Paulo Guedes, com a visão liberal dele de economia, eu acho que ele tinha projetos de longo prazo para a economia, então eu gostaria que o governo continuasse a linha do Paulo Guedes, né? Outros que mais voltados, por exemplo, a memórias do governo militar, e que o governo militar ele tinha uma certa, como é que eu vou dizer, planejamento econômico, então já era um outro tipo de direita, era uma direita de planejamento de longo prazo, né? Construir ferrovia, construir hidrelétrica, organizar o Banco Central, o Código Tributário. Então a gente vai vendo assim que são várias direitas. Sim. E que, na verdade, então, por exemplo, algumas pessoas falam assim, não, porque a direita persegue os homossexuais. Não. Você tem muitas pessoas de direita que são homossexuais. Muitas. Né? E muitas pessoas de direita que são empresários, que querem livre mercado, que querem pagar menos impostos, etc. e tal. Então as pessoas vão... e elas vão querendo, então, jogar rótulos, principalmente em cima da direita, né? O problema também. A rotulagem é uma maneira de você descredenciar o outro lado, e isso não necessariamente precisa ser verdade. Isso é que é o complicado. Porque, lógico, tem países que são extremamente de esquerda e que têm sérios problemas com relação a gênero. Sim. Sim. E assim como tem países de direita, principalmente mais extrema, que também tem problemas com relação a esse assunto. Como em outros assuntos, né? Como você tirar a vida, enfim, aquelas outras coisas, você encontra nos dois lados. Se você pensar, a China, teoricamente, é um país comunista. Não se fale em homossexuais na China de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pergunte lá pro governo chinês qual é a política deles em termos de direitos dos homossexuais. Eles não vão nem responder a pergunta. Isso não significa que não tenha. Exatamente. E lá tem... Mas é altamente opressivo. Exatamente. E lá tem, como tem em qualquer lugar, né? Então, se a gente for pensar, né, em uma série de questões envolvendo, por exemplo, a posição da mulher, né? Se a gente fosse ver os órgãos dirigentes dos países comunistas, você encontrava uma mulher em cada 15 homens. Se a gente fosse ver o Politburo da União Soviética, em 1989, não tinha nenhuma mulher. Absolutamente nenhuma mulher. Né? Então, quer dizer, essa questão também de que a esquerda está mais preocupada com a situação das mulheres ou das minorias, etc. e tal,
Eu tive na Tchecoslováquia durante o comunismo, né? Então eu tive essa possibilidade que eu, Aham. durante o comunismo, eu visitei a Alemanha comunista, na Alemanha Oriental, visitei a Polônia, visitei a Tchecoslováquia, visitei a Iugoslávia, visitei a Hungria. E mais de uma vez, né? Foram umas 4 ou 5 viagens que eu fiz. E a gente via, por exemplo, no interior da Tchecoslováquia, um preconceito total aos ciganos. Pô, Sim. mas é um país socialismo, tá? O socialismo é povos do mundo todo univos, trabalhadores do mundo Aham. todo univos, né? E você entrar, chegava lá em Banska Bystrica, que era uma cidadezinha no interior da Tchecoslováquia, e a população cigana era totalmente segregada, totalmente segregada. Então, até eles irem nos bares, eles na verdade eles compravam alguma coisa e iam para praça assim, para ficarem juntos assim, nem Uhum. entrar no bar eles eram, né? Então, é claro que eu me preocupo mais com os rótulos que jogam na direita, né? Sim, lógico. E aí eu fico pensando assim, caramba, movimento feminista nos países socialistas, né? Proteção às Luzes. minorias, coisas do gênero, eu não vi. Mas enfim, voltando lá ao ponto inicial, né? Uhum. Então eu não vejo que a sociedade brasileira ela esteja realmente polarizada. Eu acho que a polarização é uma simplificação da imprensa e da esquerda que quer então taxar na direita uma posição de fascista. Uhum. Então, se você é de direita, você é fascista. E consequentemente, nós somos os amantes da liberdade e seja lá o que são as liberdades, né? Porque a gente Uhum. vê a questão da liberdade de expressão hoje, que eles já falam que a Sim. liberdade de expressão é uma coisa relativa, né? E o que me preocupa um pouco também é o seguinte, é que a partir do momento em que eles dizem, por exemplo, que quem é contra o governo de esquerda, ele é fascista, infelizmente o que acaba acontecendo? Alguns jovens falam assim, peraí, se então ser contra a esquerda é ser fascista, então eu sou fascista. Uhum. Então, infelizmente, acontecem de jovens agora muito novos, de 15, 16 anos de idade, poxa, estão dizendo por aí que quem é contra o Lula é fascista. Então eu sou fascista. E aí entra, né, uma questão que é o que é, Aham, né, aham, fascismo. Porque para a pessoa chegar a achar por causa de um elemento, aham, né, é aham, porque ela não tem a menor ideia do qual que é o conceito aham, de sim. o que é um governo Fascista. fascista, Uhum. tá? Então, um governo fascista é aquele que é de direita. Não, eu acho que a gente já teve fascistas de esquerda, não é por aí. Não, então é porque são fascistas porque eles são contra a igualdade de gênero. A União Soviética também era contra a igualdade de gênero. Então, assim, esse conjunto de rótulos, eles Aham, sim, sim. não explicam e, ao mesmo tempo, rotulam. E mesmo a questão, por exemplo, E, da pessoa ser religiosa, também não sim, significa isso. Porque muitos religiosos na França foram perseguidos pelo governo fascista durante a ocupação alemã. Então aham, você tinha muitos católicos que combateram, né, durante a ocupação alemã, você teve um governo colaborador dos alemães, né, que era o do Marechal Petain. Era um governo fascista e que perseguiu muitos líderes religiosos católicos que se opunham à ocupação alemã porque eram patriotas. uhum, Eram patriotas católicos, inclusive padres que foram fuzilados, né? Então, outro rótulo interessante é a questão do terraplanista. aham, Então, eles usam muito, a imprensa também fala muito do terraplanista, que é um rótulo que eles jogaram em cima do coitado do evangélico. Só que eles não querem dizer, né? Eu vejo às aham, vezes tem lá umas comentaristas de uns noticiários famosos aí sim, que ela fala com raiva dos terraplanistas. Na verdade, ela está falando com raiva dos evangélicos. Ela tá querendo dizer que os evangélicos são ignorantes. Mas quando chega às eleições, qual é o primeiro grupo que eles procuram? pois. Os evangélicos. Eles passam 2 anos falando mal dos evangélicos. Quando chega a eleição, aí não, Aí estamos muda nos tudo. aproximando, Pois é, existe um é um conflito. jogo de interesses, né, que basta você olhar com um pouquinho de cuidado que você já percebe, mas
Eu acho que eles acreditam que funciona, né? E aí a coisa perpetua. Porque funcionou por muito tempo, né? Né? Então, esse jogo, na verdade, a gente vê, por exemplo, muito nas eleições na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Nas eleições da Europa em 1945, por exemplo, na Itália, na França, em que os partidos de esquerda eles queriam ligar a imagem dos partidos de direita ao fascismo. Na Itália isso foi muito forte, realmente. O Partido Comunista Italiano ele quase ganhou a eleição logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi preciso uma reviravolta muito grande da sociedade. Parecia que era certo que eles iam ganhar, né? E uma das estratégias que eles faziam era essa, né? De todo mundo que não fosse comunista era taxado de fascista, e eles estavam traumatizados, realmente eles tinham sido governados pelo Mussolini, né? Até 1944. Então, enfim, eu acho que assim, a ideia dessa nossa primeira conversa, da minha parte, era isso, né? Tentar mostrar, né? Que, por exemplo, do lado da esquerda também, né? Então, a gente ligar a imagem da esquerda, por exemplo, ao presidente Lula, é um grande equívoco, né? Então, pessoal, vocês estão gostando? Então eu convido vocês a verem essa entrevista inteirinha no meu canal do YouTube. Então dá uma olhada aqui, tá aqui o endereço, vai lá e confere, tá bom? Valeu!